Oi, queridos, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do meu canal. Então, se você chegou por aqui e tá procurando dicas de livros pra te ajudar a ficar longe, pelo menos por um tempinho, nem que seja 15 minutos das redes sociais, saiba que eu tô nesse processo também, tá? Então já faz aí, quem tá acompanhando as últimas semanas, faz uns 3 meses que eu não tô usando o aplicativo do Instagram e tem a rede aqui do YouTube, mas também tô tentando diminuir sempre que eu posso. Aí, inspirada num vídeo da Leitura de Boteca, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. Ela fez um vídeo de livros que vão, então, tá ali pra você que quer fazer um detox de redes sociais, e eu achei muito legal. São livros que podem te envolver para que você consiga treinar a sua concentração, então que você desliga ali as notificações e reserva pelo menos esse momentinho pra você e pra leitura. Então, eu separei 8 leituras, eu tô aqui com 6 livros físicos e no final eu vou falar 2 leituras aí que eu não tenho físico ali no Kindle, tá bom? Então, começando com um da Patti Smith, que é uma das minhas escritoras favoritas, embora eu só tenha lido até o momento esse e o Só Garotos. Eu comecei primeiro com Só Garotos, que virou favorito, assim, pra mim. É um livro maravilhoso. Mas eu escolhi esse porque, além dele ser menorzinho, mais compacto, ele também... Só Garotos também tem, né? Mas enfim, tem imagens aqui e ela fala muito sobre uma viagem que ela faz, ao mesmo tempo em que ela tá aí nessa... Eu não lembro exatamente que ano que é que ela escreveu, que ela lançou, tá? Mas a Patti Smith, ela tem algumas obras aí lançadas, né? E ela tá aí ainda ativa, tá? Ela manda newsletter, às vezes mais de uma vez na semana, que eu acompanho. Às vezes eu dou uma lida na newsletter dela mesmo. Enfim, e ela traz essa contemplação aqui. Por exemplo, tem essa parte aqui, escrito num trem. Então, ela fala muito sobre a escrita mesmo, né? Por que escrevemos, de onde vêm as ideias para uma história. Você começa a se aproximar dela. Eu acho que é importante quando a gente tá aí com a cabeça meio avoada, ter não só essa proximidade por meio de ver os stories de uma pessoa, sabe? Mas tentar, assim, que se passa na cabeça de uma escritora como a Patti. E essa edição é uma gracinha, né? É da Companhia das Letras, a tradução é do Caetano Galindo, que tem um livro excelente também. Eu vou deixar, que eu li pra faculdade, vou deixar aqui a capinha dele. Depois, pensando em contos, esse livro aqui eu li no final do ano, que é Os da Minha Rua, do Onde Jack. Eu já devo ter comentado sobre ele, então, aqui no canal, mas o Onde Jack, ele é um escritor muito talentoso. Ele é de Luanda, né? Nasceu em 1977. Tem até um documentário, ele co-realizou um documentário, enfim. E essa obra, ela tem uma proposta que me agrada bastante, que são vários contos, mas é no mesmo... Como é que eu posso falar? É o mesmo bairro ali, com os personagens, então tem o pessoal mais novo, né, o próprio protagonista, digamos assim, a gente vai acompanhando, então, essas memórias que vão sendo construídas, sabe? Lembrei a palavra que eu tava tentando lembrar, que é ecossistema, então... Tem várias cenas, assim, que são do cotidiano mesmo, mas depois que a gente olha pra trás, a gente sente saudade, né? E aí tem tia Rosa, tio Chico, os avós, os professores. E acho que dá esse aconchego que é muito... A gente tem que valorizar, sabe? Que quando a gente tá aqui na quantidade de informação... Parece que começa a ter um vazio, né? E eu acho que esse livro, ele tem esse papel também de voltar ali pro nosso norte, sabe? E essa edição aqui, então, é da Palas. É de uma amiga minha, ela me emprestou, eu ainda não pude devolver. E outro livro que eu li no passado também foi o Que Você Está Enfrentando, da Sigrid Nunes, nessa edição da Instante, que eu gosto bastante. E esse livro, então, ele tem a adaptação, né, do Almodóvar, que saiu recentemente também. E até, né, a própria capa traz isso de elementos da vida cotidiana, mas regada por um contexto dessa amizade entre duas mulheres que voltam a se aproximar
porque uma delas foi diagnosticada com câncer. E esse livro, ele, na verdade, a Sigrid Nunes é ganhadora do National Book Award. Tem outros livros dela que eu quero ler, porque esse livro, ele tem uma pegada que eu gosto, que são vários capítulos, assim, não tão curtos, não tão longos, mas que quem tá contando a história é a outra amiga, né, que vai acompanhar, então, a que foi diagnosticada. Só que, ao mesmo tempo, não é só essa história, sabe? Essa história é permeada também por outras reflexões dela, reflexões que são acompanhadas de indagações e de referências culturais. E aí você chega no final do livro, acho que mais afim de aproveitar o seu tempo, sabe? O seu tempo livre. Então, acho que por isso que eu lembrei desse livro, porque eu gosto, é um livro excelente em termos de escrita mesmo, mas também por esse motivo de o que fez eu... o lugar que me levou, sabe? Quando eu terminei. E aí um livro que eu já falei algumas vezes, eu acho, nesse canal, porque eu sempre vou panfletá-lo, que é o Kindred. Então, é a história da Octavia Butler. Assim, eu só li essa, né, até o momento, infelizmente. Kindred de Laços de Sangue, nessa editora da Morro Branco. E eu não falei quem que traduziu esse aqui, tá? Foi a Carla Fortino. Já este aqui, que é um pouquinho maior, como vocês podem ver, mas eu o escolhi porque ele não dá vontade de parar de ler, tá? Tradução Carolina Caires Coelho. E tem essa, então, esse enredo que vai abordar uma viagem no tempo ali, mas de uma maneira que eu não tinha visto ainda, tá? Justamente pelas vivências da escritora, da Octavia Butler, que é uma escritora, assim, que até me emociona, assim, um pouco pelo que ela trouxe, assim, e eu acho que esse livro é capaz de trazer alguém, mesmo que seja uma pessoa. No meu caso, eu li, assim, eu já venho desenvolvendo aí, como é que eu posso falar? Eu esqueci o termo, gente. Aprimorando, não sei, cada vez mais forte, assim, minha relação com a literatura, com certeza, e eu acho que a ideia é sempre ter uma rede ali muito sólida, né, de leituras. E esse livro, ele é capaz de trazer alguém, desde uma pessoa que ficou um tempo, então, longe, foi ali engolida pelas responsabilidades, ou uma pessoa que só tá com uma ressaca literária mesmo, que acontece também. No meu caso, eu não estava em nenhuma das duas situações, mas eu li no começo do ano, então me deu essa... embora seja uma história triste, tá? Que ela vai abordar escravização dentro dessa criação dela, né, de mundo, mas tem o lado ali muito pesado, que, enfim, não vou aprofundar tanto, mas que vale a pena. Eu acho que eu falei no vídeo de Leituras de Janeiro, né? Agora, pra quem curte poesia, eu sou uma pessoa que gosta, embora já faz um tempinho que eu não comprei nenhum livro, não adquiri. A gente tem aqui estão as minhas contas, uma antologia poética da Gília Lopes, organização Sofia de Souza Silva. Gente, eu amo tanto essa edição. Eu acho que é uma das mais bonitas que eu tenho, ela tem uma textura diferente da Bazar do Tempo. A Gília Lopes é uma escritora portuguesa que faleceu recentemente, se não me engano foi no final do ano passado, ou começo desse ano, não tô recordando, tá? Mas eu acho esse livro, ele tem poemas bem diversos entre si, mas também se conectam pelo próprio estilo dela mesmo, né? Que eu acho que dá pra reconhecer, assim. Então ela tem, às vezes, uma frase, assim, ela fala, sofrer é nojento, não sofrer também pode ser nojento. E aí, às vezes, tem uns textinhos maiores, tá? Mas que aí você pode ir lendo de pouquinho em pouquinho. Aqui, os meus gatos gostam de brincar com as minhas baratas. Enfim, não sei se
É uma boa pra quem tá naquela situação que eu falei, porque às vezes, nesse caso, a pessoa procura um livro com plot twist, né, com aquela coisa que você precisa ler e tal, e que é o que oferece o livro da Octavia. Mas esse aqui também você tá ali no ônibus, esperando o ônibus, e aí você, em vez de pegar o celular, você pega e lê. Aqui, terminando os livros que eu tenho físico, eu tenho um clássico, para quem também se interessa aí, né? Eu gosto de tudo, como vocês podem perceber, eu adoro experimentar leituras, conhecer, mas Razão e Sensibilidade eu coloquei nessa lista porque foi um livro que, na época, eu não lembro se eu estava de férias da faculdade, eu acho que foi 2022 ou 2023, não tô lembrada. E não foi meu primeiro Jane Austen, tá? Não sei se você aí já leu Jane Austen, pretende ler, gostaria. O meu primeiro Jane Austen foi Persuasão. Aí depois eu li esse, aí depois eu li o Orgulho e Preconceito e agora estou lendo Emma, né? Mas entre todos esses, esse aqui foi o que eu fiquei mais obcecada, assim. O Persuasão também mexeu, assim, profundamente, mas eu não lembro de ter ficado, assim, de ter lido em 3 dias o livro, sabe? Demorei um pouquinho mais, talvez por ter sido o primeiro, né, dela, que exige ali, né, são vários detalhes. Mas aí pensando, então, nessa ajuda de deixar você mais aqui, né, no momento presente e tudo mais, eu acho que a Jane tem um pouco essa... como se a gente estivesse acompanhando capítulos de uma novela, não sei. Então você pode separar por capítulos, como eu costumo fazer, eu leio 1, 2 capítulos por dia, tá? Ou fazer igual o que eu acabei de falar, né? Que é pegar e dormir abraçada com esse livro. E essa edição da Penguin eu adoro, ela tem a tradução do Alexandre Barbosa de Souza. A imagem de capa do Fido Nest também muito legal, né? E, como é de praxe, a Penguin traz depois os textos de apoio para quem, né? Eu fiz algumas anotações para entender algumas das... A Jane, ela coloca umas críticas aqui afiadas, né? O outro livro que o próprio nome, eu acho que já é o suficiente para estar aqui, que ele chama O Vício dos Livros, do escritor Afonso Cruz, um escritor português que é muito criativo. Vou falar para vocês que teve um ano que eu comprei o curso de escrita dele, foi barato, só que eu ainda não terminei, porque, enfim, a gente procrastina, né? Mas tá aí, quem sabe um dia eu não consiga fazer, porque na época eu tinha lido, qual é o livro dele? Vamos Comprar um Poeta, que também fica a indicação, tá? Mas O Vício dos Livros é um livro mais recente dele, se não me engano foi lançado ano passado, e eu já fui correndo ler no Kindle. E foi num mês, eu não lembro se foi agosto, que eu tava... Não sei vocês, mas quando eu tô meio cabeça, aquela zona, aquela bagunça terrível, parece que eu leio mais. Não sei. Eu tenho que ir analisando isso conforme o tempo, mas eu acho que eu li, foi o mês que eu mais li no ano, entre eles O Vício dos Livros, e né, acho que me influenciou. Então, se for pra ter um vício, que não seja no celular e sim nos livros. E aí esse livro ele traz curiosidades, ele traz muito da formação dele como leitor também. Eu amo esse tipo de livro, tá? Também um dia eu posso fazer um vídeo de indicações só desse estilo. E ele também não é um livro longo, tá? Ele tem acho que 96 páginas. E agora, pra fechar com chave de ouro, um livro que quando eu li peguei da biblioteca da Unicamp, que é o Memórias Inventadas, do Manuel de Barros. Que a gente acompanha ali as 3 infâncias desse escritor, que é um dos mais importantes aí do mundo, tá? E ele, também nas pequenas coisas, né, como a gente viu ali no outro livro, poucas pessoas fazem o que ele faz. E olha que eu só li esse livro dele, tá? Eu tô devendo aí ler mais, porque é de você, assim, realmente pensar sobre o que você tá fazendo. E é uma escrita simples, assim, né? Uma escrita que
pra quem aí quer conhecer poesia, por exemplo, como eu indiquei o da Adília Lopes, que talvez seja pra quem já tá ali mais dentro desse universo, mas quem quer começar, o Manuel de Barros é perfeito, tá? Porque então é isso, ele tem uma sutileza e embora seja, então, essa escrita que você não vai encontrar dificuldades ali pra continuar a leitura, mas, como eu falei, ele vai te deixar não uma crise existencial, mas assim, de querer olhar mais pra si, olhar mais para o que tá ao redor. E eu acho que por isso que eu deixei aqui por último, porque é o resumo, assim, né? A gente tem que sair do celular não só pra poder ler, mas também pra poder ver as coisas, né? Com mais atenção, com mais afinco. E como se não pudesse melhorar, nesse livro, nessa edição que eu coloquei aqui, tem os desenhos, as pinturas da filha dele. Então é impecável. E é isso, pessoal. Me contem se vocês gostaram das dicas, se vocês já leram algum deles, se vocês vão atrás. Quero saber. Se vocês têm indicação pra mim, por favor, que eu estou aceitando, que isso é um vai e volta, né? A nossa relação com as redes sociais. Eu acho que não tem muito o que fazer. A gente não pode se cobrar excessivamente de tipo, meu Deus, eu não consigo sair, eu sou péssima. Não, calma, a gente tá nesse sistema que a gente é engolido, né? Então, quando a gente tá cansado, a gente recorre mesmo. E por isso que eu falo que é aos pouquinhos. Então, se você tiver uma indicação, eu agradeço. E muito obrigada por assistir também, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, comentar também. Eu acho que o comentário pra mim é o mais legal. E também você se inscrever pra você continuar aí acompanhando os próximos vídeos. E até breve.